Olá pessoal, tudo bem? Iniciando nossa aula de física, aqui com o professor Beto Lopes. Física para o primeiro ano. Ainda sobre cinemática, vamos estar estudando na nossa aula de hoje velocidade média. Um assunto que frequentemente, né, é cobrado nas avaliações externas, tá? Um assunto que é muito bom de se compreender, de se estudar, e vocês já estudaram, inclusive, esse assunto, né, no ano passado, no nono ano. Aqui a gente revê e aprofunda, tá certo? Algumas partes aqui. Então, hoje eu vou apresentar esse conteúdo, é conteúdo que vai estar aí na nossa avaliação bimestral, tá certo? Então, inicialmente, vamos ver aqui o conceito de velocidade escalar média, tá? Como o nome já diz, tá? A velocidade média vai ser uma média da velocidade em um determinado percurso. Suponha esse carro aqui, que sai desse ponto e vai até esse ponto aqui, certo? A velocidade média dele é a média, tá? Da velocidade que ele desenvolveu durante a trajetória. De repente, ora ele foi com uma velocidade de 100 km por hora, outro trecho, em outro momento, esteve com 20 km por hora, tá certo? E a média vai exatamente, certo? Pegar, certo? Considerar a velocidade durante todo esse percurso. E ela é representada, tá certo? Essa velocidade, fisicamente, matematicamente, por essa relação aqui, tá? Variação do espaço e a variação do tempo. Tudo bem? Porque se um móvel ele percorre um certo espaço em um tempo curto, é porque ele está com grande velocidade. Mas se esse mesmo espaço ele para percorrer gasta muito tempo, é porque ele foi mais lento, velocidade menor. Né? Na lógica a gente já dá para entender isso aí, tá certo? Tranquilamente, tá? Então tem-se essa representação aqui, certo? Sendo delta, esse delta aqui, certo? Na física, como também na química, ele significa variação, certo? Então, ΔS vai significar o espaço final, ó, menos o espaço inicial. ΔT vai significar o tempo final, desculpa, tempo final menos o tempo inicial. Inicial a gente, né, trabalhando com zero, f de final, certo? Então isso vai ser variação. Então pega, né, essa variação e traz para essa relação aqui que você, tá bom? Acerta todo esse assunto, que você consegue responder, tá bom? Com maior facilidade. Então é isso, a velocidade vai depender do espaço percorrido e do tempo. Quanto menor o tempo, mais rápido está indo o móvel, então maior vai ser a sua velocidade, tá? E trazendo aqui o conceito de velocidade escalar instantânea, gente, tá? Velocidade instantânea, certo? Nesse caso aí, é a velocidade desenvolvida em determinado instante, certo? Naquele instante. Nesse caso aí, considerando uma variação de tempo muito pequena. Um veículo que passa, né, num fotossensor, o fotossensor consegue ali mostrar a velocidade que ele passou naquele instante. Isso é a instantânea, tá certo? Para a física, a gente usa mais a velocidade média, que a gente considera um espaço de tempo maior, tá certo? Mas trazendo também esse conceito, tá? Trazendo aqui que no Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão de velocidade é o metro por segundo. No entanto, outras velocidades a gente utiliza
como por exemplo, quilômetro por hora, certo? Que no veículo, né? Lá é mostrado ali, tá certo? A velocidade em quilômetro por hora. Aí você pode transformar essa velocidade, tá certo? Você pode transformar e deixar tudo em metro por segundo. Ou se uma situação quer quilômetro por hora, você pode levar para quilômetro por hora, certo? Vejamos aqui um exemplo aqui, ó. 72 quilômetros por hora. Isso aqui equivale a quantos metros por segundo? Então, gente, ó, essa relação aqui, ó, tá trazendo aqui, ó, bem simples para você entender. Se você tem uma velocidade em quilômetro por hora, você quer descobrir em metro por segundo, você divide por 3,6. E se está em metro por segundo e quer ir para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Certo? Com isso você consegue transformar, certo? Todas elas. Tipo aqui, ó, 15 metros por segundo equivale a quantos quilômetros por hora? Está em metros por segundo. E vem para quilômetro por hora. Então, nesse caso, multiplica. Aí multiplica por 3,6. Deu 54. 108 km por hora. Está em quilômetro por hora. Quer ir para metro por segundo? Divide por 3,6. Encontrou 30. Certo? Então, bem tranquilo aí. Tá certo? Você respondeu. Vejamos um exemplo aqui, ó. Uma família sai de casa às 18 horas de automóvel, rumo a uma igreja onde ocorrerá a celebração de um casamento às 20 horas. O veículo enfrenta um pequeno congestionamento ao longo de um percurso de 45 quilômetros, parando inúmeras vezes, não só nos cruzamentos com semáforos, como também no decorrer de todo o trajeto, totalizando mais de 30 minutos parados. A família chega ao seu destino às 19 horas e 30 minutos. Então, qual a velocidade, certo? Desse automóvel aí, certo, gente? O cálculo é considerado todo o espaço, tá certo? E todo o tempo. O tempo. Não importa se foi sempre rápido, se foi sempre lento, se parou, quanto tempo parou. Nós vamos aqui considerar o tempo inicial e o tempo final, certo? Sempre. Assim como o espaço, nós vamos considerar o espaço inicial e o espaço final, certo? Gente, nosso autor do livro adota espaço, né, como S. A maioria dos autores, sim, você pode encontrar em algum livro, em alguma pesquisa, espaço sendo X, certo? Às vezes isso acontece, mas vai significar, obviamente, a mesma coisa. Então vejamos aqui o seguinte, ó. Qual foi o espaço, né, percorrido, tá certo? Da casa lá até a igreja? 45 quilômetros. Então, espaço 45. Qual foi o tempo gasto? Aí você vai ver. Você vai calcular, certo? A variação do tempo vai ser o quê? Tempo final, 19 e 30, certo? Menos 18 horas. Vai dar 1h30 ou 1h30. Ó, aí divide 45 por 1,5. 30 km por hora foi a velocidade. Tá, gente? Bem tranquilo mesmo. Trazendo aqui um exercício resolvido. Ó. Um veículo trafegou por uma rodovia federal, passando pelo quilômetro 55 às 9 horas e pelo quilômetro 235 às 11 horas. Isto é, 2 horas mais tarde. Sabendo-se que nesse intervalo de tempo o veículo ficou estacionado durante 15 minutos, tá, na lanchonete do quilômetro 137. Determine a velocidade escalar média resultante. Então, gente, a velocidade escalar
ela vai considerar, tá certo? Todo o espaço, ó, e todo o tempo, independentemente se parou, quanto tempo ficou, certo? É parado lá, no caso, o veículo. Então vamos lá. O espaço, certo? Ele foi do quilômetro 55 ao quilômetro 235. Então vai ser o espaço final 235 menos 55, 180 foi o espaço. E o tempo, certo? O tempo foi 11, que é o final, menos o inicial, 9. 2 horas, certo? Logo, a velocidade vai ser a variação do espaço pela variação do tempo. O espaço 180, o tempo 2 horas, divide, dá 90 quilômetros por hora, tá, gente? Bem tranquilo, tudo bem? Deixando aqui para vocês uma atividade, certo? Onde você vai transformar essas unidades aqui, essa velocidade. De quilômetro por hora para metro por segundo, ou de metro por segundo para quilômetro por hora, tá certo? Cada um faz, cada um responde, tá? E envia aí, certo? No meu PV. Quero a participação, certo? De todos vocês, certo? Passe para mim, não coloque sua resposta final, mostra aí como foi que você fez, certo? Que eu quero ver como foi que você respondeu, tá bom? Detalhe isso aí e manda para mim, tá? Estamos encerrando a nossa aula. Um abraço e até nosso próximo encontro.